Vamos lá, galera. Nesse vídeo nós vamos falar sobre 8 conselhos financeiros que valem para uma vida. E esses conselhos, muito deles, se eu recebesse na minha início aqui no Brasil, eu tenho certeza que minha vida seria um pouco diferente. Eu não vou ser mais fácil, porque a vida nunca é mais fácil, mas talvez eu aproveitaria mais o tempo e chegaria para resultados até melhor que eu tenho hoje. Vamos começar com uma primeira coisa. Leva a vida na proporção certa. Leva as coisas na proporção certa. Às vezes você perde o sono, perde a saúde com proporção muitas vezes insignificantes. Eu aprendi com meu pai. Se a gente não tem problema de saúde ou morte, a gente não tem problema nenhum na vida. E às vezes a gente precisa de problemas para a gente relembrar o valor da vida. E se a gente vai só olhar um pouquinho do que está acontecendo no Rio Grande do Sul, para entender como a gente não tem problemas nenhum. Às vezes a gente fica preocupado se não dormir à noite por uma dívida. Gente, se a gente não tem problemas de saúde e nem de morte, a gente não tem problemas nenhum na vida. Dá valor para cada segundo e para cada coisa boa que você tem. Segunda coisa, cria um ambiente que vai empurrar você e motivar você para crescer. Não tenha medo de afastar de mal companhia. Isso deixa para você espaço para novas amizades entrar na sua vida. Muitas vezes a gente fica com as mesmas amizades da nossa infância, da nossa escola, às vezes da faculdade. Pessoas que muitas vezes eram legais, eram momentos bons com eles, mas hoje em dia muitas vezes não faz mais sentido. Muitas vezes hoje eles vão ser uma âncora na sua vida. Muitas vezes pessoas que estão acomodadas com a vida, pessoas que não querem crescer, pessoas que estão negativas, pessoas que só falam de crise. E se você quiser crescer, prosperar, ficando perto deles, isso vai puxar sua energia o tempo todo para baixo. Porque você vai ter sucesso, por exemplo, e você vai ficar com vergonha com eles. Você vai querer esconder porque eles não têm, que eles têm dificuldade. E você vai ter sucesso, eles vão começar a pedir. Então, são amizades que não vai levar você para frente. Infelizmente, na vida, a gente vai ter que trocar amizades, às vezes. Às vezes, você tem que abrir mão de uns certos amigos para poder ter outros amigos diferentes que vai levar você para frente. Terceira coisa, não se prende aos sonhos de seus pais. Mesmo que eles te amam muito, eram os sonhos dele. E muitas vezes a gente quer. Meu pai, por exemplo, era jogador de futebol? Não, meu pai sonhava em ser jogador de futebol. Meu pai jogava muito bem futebol, mas nunca levou isso para frente. Então ele sonhou que o filho dele vai levar esse sonho para frente, mas tem um detalhe, o filho dele é péssimo em futebol. Mas meu pai insistiu bastante, porque ele queria, entendeu? Então, esquece, eu nem gostava de jogar futebol. Então, esquece isso. Os sonhos de seus pais são os sonhos deles. Segue sua vida. Porque no final da conta, a única pessoa que vai ser feliz ou triste, que vai realizar sonhos ou não, que vai ser uma vida plena ou não, vai ser você. Os seus pais, eles seguiram já a vida deles. Quarta coisa, não caia em armadilhas de financiamentos. Entendeu? Não cria dívidas desnecessárias. Não financia um carro em 60 parcelas. Isso é um atraso de vida. Em vez de você prosperar e crescer, você se torna funcionário voluntário do banco. Você entende que quando você financia um carro e paga 2 carros no caminho, você está trabalhando para pagar o seu carro e está trabalhando para pagar um carro para o banco. Vocês acham que os bancos ganham tanto dinheiro? Por quê? Porque eles têm milhões de brasileiros trabalhando de graça para eles. Se a gente fala em plano de construir liberdade financeira, é quando você tem ativos que te dão uma renda passiva, não é? Você tem ativos que tipo imóveis que você recebe aluguéis, seus fundos imobiliários, tudo isso. Quando você é endividado, você é um ativo do banco. Você trabalha para pagar para o banco. Então, o banco tem 1 milhão de pessoas que estão devendo dinheiro, é 1 milhão de ativos que ele tem, que ele ganha renda passiva com eles todo mês. Por favor, não se torne um desses, é burrice. 5 coisas. Filhos custam muito dinheiro, seja claro. Então, eles vão aumentar muito o seu padrão de vida, seu custo de vida. Então, planeja muito bem. Filhos são extremamente importantes. Então, planeja muito bem o dia que você vai ter seus filhos. E cria antes condições para criar eles. Isso é muito importante. Sexta coisa, tem equilíbrio na vida entre lazer e trabalho. Equilíbrio é extremamente importante. Muitas pessoas perguntam o que eu faria diferente na minha vida aqui no Brasil. Sabe o que eu respondo para as pessoas? Eu respondo, eu me divertia mais. Como assim, bem? Nos primeiros 5 anos aqui no Brasil, gente, eu só trabalhava, literalmente só trabalhava. Eu acordava às 6h30 da manhã, saía na rua já às 7 horas da manhã e voltava às vezes 8, 9, 10 horas da noite. Eu não ia para cinema, eu não ia para Brasil, eu não fazia nada. Literalmente eu trabalho.
Eu vou contar pra vocês uma história, vocês não vão acreditar. Não, nem eu acredito que eu contei essa história, mas eu tenho que contar pra vocês. Um amigo meu visitou, depois que eu estava no Brasil, acho que umas 8 meses no Brasil. Um amigo meu, que ele morava nos Estados Unidos, ele era muito rico, ele veio visitar, e ele me chamou. A gente era super amigo, mas ele era um nível, ele era presidente da minha empresa, eu queria conversar, trocar ideias com ele sobre o trabalho. Ele me convidou para casa dele, para a gente tomar uma, para conversar, então a gente conversou. E aí, era 10 horas da noite, já terminamos a reunião, e aí chegou algumas amigas dele, vizinhas, tudo isso, e eles combinaram para sair. Ele falou, vamos sair para... Sabe o que eu respondi? Não, presta atenção. Eu respondi não, porque eu preciso ir para casa para acordar cedo. Tá. Pô, eu era jovem. Eu não saía faz tempo. Eu tinha a oportunidade para sair, para se divertir. E não. O tonto aqui estava focado em trabalho até demais. Não perca esse equilíbrio. Tem que trabalhar duro sim, mas tem que também divertir, tem que aproveitar. Porque uma coisa importante, tudo na vida tem no tempo certo. Divertir, balada, tudo isso tem uma certa idade. Viajar, outro. E isso também é um erro que as pessoas fazem em relação ao futuro deles. A pessoa, um dia quando eu aposento eu vou para Israel, quando eu aposento eu vou para Machu Picchu. Você acha que talvez com 65 anos, 70, você vai ter ainda ânimo para subir o Machu Picchu? Se você está sonhando ir para Machu Picchu, você tem que ir agora. Quantos anos você tem? 46? Agora. Não dá para deixar esses sonhos para o futuro. Porque muitas vezes as coisas têm que ser no tempo certo. E às vezes o tempo certo é agora. Cuidado com esse negócio de perder o equilíbrio entre uma coisa e outra. E obviamente também só divertir, só viajar, só lazer, também não é bom. Sempre tem que ter equilíbrio. Sétima coisa, uma coisa clara, guarda parte daquilo que você ganha. Se você não tem hábito de guardar, começa com 10%, mínimo. Isso é obrigatório. E coloca uma meta para chegar para 30%. 30% é o caminho trilhado para a liberdade financeira em curto tempo. 30% daquilo que você ganha. Liberdade financeira em curto espaço de tempo. Trabalha para chegar para isso. E a última coisa, obviamente, se você aprendeu realmente guardar dinheiro todo mês, aprende a investir e quanto antes, melhor. Lembra que quando a gente fala de investimento, o fator principal que define o sucesso do investimento é o fator tempo. Quanto mais tempo tem, mais os juros compostos têm tempo para fazer a magia deles. É totalmente diferente se você começar a investir com 40 anos, se você começa com 50, ou se você começa com 30, ou 20, ou até com 15. Quanto mais cedo você começa, mesmo com valores pequeníssimos, os juros compostos ao longo dos anos faz milagres. E com o tempo, os juros compostos vão ser maiores do que o próprio investimento que você faz todos os meses. Então, quanto mais cedo você aprende, quanto mais cedo você começa, mais longe e mais fácil será a sua vida. Se aplica esses 8 conselhos na sua vida, eu garanto para você que sua vida vai melhorar bastante. E eu que desejo para todos vocês. Porque a gente nasceu nesse mundo, a gente nasceu para ser feliz, a gente nasceu para realizar sonhos, para viver nossos legados. A gente não nasceu para sofrer, nem para pagar contas, nem para sobreviver. Só que lembra sempre, são tudo escolhas. Você escolhe algo e você renuncia a outra coisa. Sempre são escolhas. A pergunta é o que você está escolhendo para a sua vida. Essa é a grande pergunta. Se gostou desse vídeo, obviamente se inscreve no meu canal, curte e comenta qual dos 8 pontos que eu falei mais chamou a atenção que você precisa mudar o mais rápido possível. E um beijo no coração e até o próximo vídeo.